e companheiras, excelentíssimos e excelentíssimas de todo o Brasil. Estamos no ar com mais um Explica, mas não complica. Hoje contaremos com a ilustríssima presença do fundador da ONU, Diógenes Pereira. Em seguida, para o conhecimento mais ancestral, passaremos a palavra à própria Afrodite, Ana Luísa Davantel. Teremos também o pequeno em altura, porém imenso em sabedoria, Michael Dias. Boa tarde. Para finalizar, surfando no conhecimento, teremos o grande surfista e jurista João Pedro Medina. Uma salva de palmas. E se você aí do outro lado da telinha está ansioso para conhecer o tema de hoje, não se desespere. Após um breve anúncio de nossos patrocinadores, revelaremos o tema de hoje. LOL Café, trazendo energia para a sua graduação. Bem-vindos de volta. O tema de hoje é jurisdição. Gostaria então de agradecer ao Dr. Diógenes mais uma vez por sua presença aqui em nosso programa. Em seguida, gostaria de começar a nossa discussão levantando o primeiro e o mais óbvio questionamento. O que é jurisdição? Então, olha, primeiro agradecer o convite do programa, né? Agradecer a presença dos ilustres convidados e dirigindo-me aos telespectadores então, né? Jurisdição não pode ser respondida de uma forma simplista. Poderíamos dizer que é dizer o direito, né? dizer a justiça. Mas evidentemente essa resposta seria uma resposta superficial. Então eu vou utilizar uma definição do professor Fred Didier. Ele, em cima dela, nós vamos fazer alguns comentários para que os telespectadores possam entender o que é essa tal de jurisdição. Então o Fred Didier começa dizendo que jurisdição é uma função. E aí, quando a gente pensa em função, essa função ela pode ser típica ou pode ser uma função atípica. Uma função típica para a jurisdição é aquela realizada pelo judiciário. Então, aquela que o juiz de toga, aquela que é feita nos tribunais. E as funções atípicas são aquelas que são realizadas no legislativo, por exemplo, no Congresso, quando um presidente sofre impeachment, um processo de impeachment, ou no Executivo, quando a Receita Federal, nas suas juntas recursais, tem que ser submetidos às multas. Ou seja, nós temos os processos atípicos e atípicos. Tá? Fred Didier começa dizendo isso, que é uma função. Ele diz mais, que é uma função atribuída a um terceiro imparcial. Esse terceiro é o Estado. Porque em um determinado momento, lá na formação do Estado moderno, o Estado assumiu a função de dizer a justiça. Tá? E essa subdivisão dos poderes, o judiciário ficou com a parte maior, que é a jurisdição típica. E ele diz que é uma função atribuída a um terceiro imparcial. Esse imparcial porque a legislação diz que tem que ser imparcial, e se não fosse imparcial, não haveria credibilidade. Né? Ele segue, na sua definição, dizendo que a jurisdição é insuscetível de controle externo. Isso é mais ou menos claro, o objetivo. Né? Quem tem essa obrigação do Estado de dizer o direito, etimologicamente a palavra quer dizer, ela não poderia ser sujeito a nenhum tipo de controle externo de outro poder, do poder executivo, do poder legislativo, de quem quer que seja. E mesmo dentro do judiciário, quando nós definimos a competência, nenhuma outra instância do judiciário pode intervir. Então há que se ter uma autonomia absoluta para que quem faça a jurisdição não tenha nenhum tipo de controle. Quem termina a sua definição ali, dizendo que a jurisdição tem a aptidão de se tornar indiscutível. Então nós temos várias instâncias judiciais, temos primeiras, segundas, né? Juntas, fórmulas de se fazer recurso, mas há um determinado momento em que você tem a sentença transitada em julgado. Então quando você tem o transitado em julgado, você tem uma situação que é indiscutível, né? E que a justiça se fez. É basicamente essa, assim, rápidas palavras que nós poderíamos falar sobre jurisdição. Espero que o telespectador tenha me compreendido. Não poderíamos esperar nada menos do que uma excelente exposição por parte do fundador da ONU, não é mesmo? Muito obrigado. Entretanto, sabemos que não é apenas definições que vive o homem. Nossos convidados estarão também os principais aspectos da jurisdição. Mas antes, uma breve mensagem de nossos patrocinadores. LOL Café, sabor e energia. Estamos de volta com mais Explica, mas não complica. E para os que estão sedentos por conhecimento, vamos direto ao ponto. Muito obrigado pelo comparecimento, doutor Davantel. Dentre os aspectos da jurisdição propostos na literatura, você saberia me explicar os princípios da inafastabilidade e da inevitabilidade da jurisdição? Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite, mas iniciando uma explicação sobre inafastabilidade,
Inafastabilidade é um termo muito simples. Ele nada mais é do que ninguém pode ser afastado ou impedido de procurar o Poder Judiciário. Ou seja, todos têm o amplo acesso à justiça sem impedimento e dificuldade. Então, dentro desse conceito de inafastabilidade, existem alguns módulos, que é o que eu acabei de falar, acesso à justiça, que todos têm acesso a ele amplamente. O segundo, o acesso à jurisdição, que nada mais é que todos têm o direito do processo jurisdicional. Processo em si. Que seria o processo a um curso rápido, né? Entre a decisão rápida ou igual. Ultimamente, se tem 5, 10, 20 anos de um processo em que deveriam ter sido feitos em 5, em 2. Sendo que o próprio princípio prevê que seja feito mais rapidamente, né? Além disso, todos têm o direito de uma decisão justa, né? Sem que tenha no meio ali algum interesse particular. É a imparcialidade que o nosso amigo Diógenes comentou, né? Exatamente. E eu vou falar um pouco mais sobre os obstáculos que as pessoas encontram ultimamente para o processo, né? Seria de natureza temporal, que é o que eu falei isso, a morosidade do processo. Que isso acaba desanimando as pessoas. Com certeza. Ninguém quer passar 20 anos esperando uma decisão sair. E vamos supor, se seja alguma fixação do processo baixa, você vai pensar, nossa, vai demorar tantos anos para receber alguma coisa que lá pra frente... Acaba afastando, né? É exatamente o contrário do próprio princípio. Lá pra frente não vai fazer tanta diferença porque você queria aquele dinheiro ali, naquela hora. É de natureza econômica, que é os altos custos do processo, tanto advocatícios quanto do tribunal, e que às vezes até você provar também que você tem insuficiência, é difícil, e a natureza psicológica e cultural, que seria a maioria das pessoas no Brasil não sabem os direitos que têm. Se elas não sabem nem os direitos que têm, imagina reivindicar tais direitos num processo que exige muito das pessoas, tempo, dinheiro, enfim, é um gasto ali pessoal. A inevitabilidade, ela nada mais é do que a decisão do juiz não pode ser impedida por nenhuma das partes. O que ele falou é aquilo, tem que ser feito. Vamos supor, é uma execução, ele tem que pagar tanta quantia. Se for a decisão do juiz, que ele tem que pagar o que ele não tem que pagar, isso deve ser feito. Se for uma busca e apreensão, aquilo deve ser feito. Não se pode fugir da jurisdição. É exatamente isso. Não sei se me encantei mais por sua beleza ou por seu elevadíssimo conhecimento jurídico. Muito obrigado, doutora. Para dar continuidade aos aspectos da jurisdição, chamaremos o imenso jurista Michael Dias. Estamos todos honrados com sua presença, doutor Michael. Para continuar, gostaria de perguntar sobre 3 dos aspectos da jurisdição: o da indeclinabilidade, o da irrevogabilidade e o da indelegabilidade. Além disso, quando o senhor está se sentindo fraco, qual café o senhor prefere tomar? Bom, boa tarde. Primeiramente, agradeço o convite. Imagine. E eu vim aqui trazer 3 conceitos, 3 princípios básicos de jurisdição. E eu trouxe para vocês e para os telespectadores 3 conceitos, basicamente, de 3 grandes literários: Horácio, Rodrigues e Eduardo Lando. Bom, eu vou dizer sucintamente para vocês e depois nós vamos destrinchar, porque há uma técnica de estudos perfeita. Se você não entendeu, pergunte ao texto. Perfeito. Vamos lá. Ao texto. Indeclinabilidade. Indeclinabilidade, que significa que os órgãos jurisdicionais e seus ocupantes não podem declinar de prestar jurisdição. Não podem se negar a decidir os conflitos quando for de sua competência. Esse princípio também está diretamente ligado à garantia da inafastabilidade. Afinal, o que é isso? Se for ver, todos os princípios estão interligados, né? Todos eles fazem parte. O que é isso? Pergunte ao texto. Pergunte ao texto. Pergunte ao texto. É isso aí. Indeclinabilidade. O que significa isso? A princípio e a priori. Indeclinabilidade significa não se pode declinar. O que é declinar? Não se pode afastar, negar. Ok? Então, seguindo a base desse princípio, o que isso quer dizer? O juiz, se ele for competente de tal causa, ele não pode se negar. Ele não pode se negar a julgar. Ele não pode se negar a apreciar. Correto? Certo. Esse é o princípio da indeclinabilidade. Ele não pode, de forma alguma, se negar a julgar, a apreciar determinado processo que chegou às suas mãos. Claro, deixando específico se isso for de sua total competência. Ok? Perfeito. Em segundo lugar, vamos para a indelegabilidade. Indelegabilidade. Indelegabilidade.
conceito basiquinho aqui do nosso querido Horácio Garlami. Indelegabilidade, que significa que os órgãos jurisdicionais e seus ocupantes não podem delegar seu exercício a nenhuma outra instituição ou pessoa. Esse princípio decorre da garantia do juiz natural. Ok? Indelegabilidade, o que significa isso? Indelegabilidade, não se pode delegar. Como que eu descobri isso? Perguntando ao texto. Ok? Indelegabilidade, não se pode delegar. O que significa isso a priori? Delegabilidade significa que você tem ou não competência para tal. E se você tem a competência para tal, você tem que pegar ela para si mesmo. Para si. Ok? Não delegar. Um órgão jurisdicional, ele tem competência jurisdicional, como o nosso nobre colega Diógenes mencionou anteriormente. Isso significa que, se esse processo quer dizer que ele é um processo jurídico, eu não posso delegá-lo a outra instituição, ou seja, eu não posso delegá-lo ao legislativo ou executivo, apenas ao órgão jurisdicional. Ok? Perfeito. Esse princípio também está contido no artigo 5º, se eu me falho um engano, inciso 37, que diz o seguinte: nenhum juiz ou tribunal está livre de exclusão, de exceção, ok? Nenhum juiz ou tribunal está livre de exclusão ou exceção. E também artigo 5º, inciso 52, se me falha a memória, que diz o seguinte: não se pode processar nem mesmo sentenciar se não for pelo órgão competente, ok? Se não for pela pessoa competente. Sim. Ou Tá seja, lógico. isso é óbvio, são princípios básicos. Indelegabilidade. Decorou? O que isso significa? Pergunte ao texto. Perguntaremos Pergunte ao ao texto. texto. O que é irrevogabilidade? Que não se pode revogar. O que é uma revogação? Revogação significa já foi. isso, meu querido. Repete para mim, por gentileza. Revogar algo que já foi definido. Isso. E o que significa irrevogabilidade? Não pode ser revogado algo que já foi meu definido. nome. Isso, meu querido. Pergunte ao texto. Pergunte Tá ao vendo? texto. O princípio da irrevogabilidade diz basicamente e principalmente, majoritariamente, melhor dizendo, que após transitado em julgado pelo órgão jurisdicional, pelo juiz competente, lembrando aqui que tem que ser o juiz competente, ok? Uma vez que o trânsito for julgado, não há nenhuma apelação, nenhum recurso que diga o contrário. Se uma sentença foi definida e transitada em julgado, nada, em momento algum, muito menos instituição alguma, senão mesmo que seja terceira ou não, pode revogar essa decisão. Como sempre, uma exposição impecável. Que didática, que oratória. Muito obrigado, Dr. Michael. Entretanto, o senhor acabou se esquecendo de mencionar sobre o principal questionamento que levantei. Quando o senhor está se sentindo cansado, qual café o senhor prefere tomar? Olha, nobre entrevistador, nobres alunos, plateia presente, o segredo é LOL Café. LOL Café. Pergunte ao texto. Falou café? LOL Café. Por fim, convidamos uma das lendas da modalidade surf, João Pedro Medina, que, segundo informações, é argentino. Hola, doctor Medina, ¿qué tal? Espero no estar atrapalhando su preparación. Su presencia es más que deseada en nuestro programa. Para completar las exposiciones anteriores, ¿qué tal contarme sobre los aspectos jurisdiccionales de la inercia y de la imparcialidad? Boa noite, muito obrigado pelo convite, mas eu não sou argentino não. Como assim? Nosso staff aqui mandou todos os aspectos, mostraram onde você morou, ó. Que isso, cara? Tudo fake. Se O povo confundir gosta aí, de sacanear, né? me Mas tudo confundi. bem, doutor Medina, muito obrigado então pela sua presença, desculpa pelo transtorno, vocês são muito bobos. Pode Então, começar. vamos começar explicando o que é o princípio jurisdicional da inércia. Que esse princípio diz que a justiça só deve ser acionada quando uma das partes interessadas tiverem o interesse, né? Requisitarem a atitude da justiça. E nesse princípio é muito importante a gente relacionar com a definição de inércia na física, que é a resistência da matéria à aceleração. Então vai ser como se fosse uma resistência da justiça para o processo. Ela só deve ser acionada Se solicitar. se solicitada. Perfeito. Isso aí. Vamos dar um exemplo. Você compra um aparelho eletrônico em determinada loja e ele vem com defeito. Só que a loja não quer substituir esse aparelho. E aí você sente que seus direitos não estão sendo resguardados. E você vai atrás de ajuda. Só que a justiça só vai intervir nesse caso se você requisitar, se você quiser. Então, mesmo Caso não vá. contrário, nada vai acontecer. Uhum. E assim, quando a justiça é requisitada, o órgão público deve ser acionado e ele deve resguardar os direitos e deveres de ambas as partes, a interessada e a outra parte. E isso vai se relacionar com o que eu vou falar logo mais, que vai ser a imparcialidade do juiz. Imparcialidade.
que vai se relacionar com essa justiça que vai ser acionada por uma das partes interessadas. Então, esse é o princípio jurisdicional da inércia. Agora, o princípio da imparcialidade é uma condição primordial para a ocorrência da justiça. O juiz deve ser imparcial. Ele deve agir, ele deve se posicionar no processo entre as partes e acima delas. Então, a imparcialidade então, é uma condição para que o juiz exerça a sua função. Acima para a aplicação do direito e entre para não pender para nenhum dos lados. Isso. Perfeito. Então, o que consiste na imparcialidade? O posicionamento do juiz, ele tem que ser totalmente indiferente. E, assim, a gente não pode esquecer também que o juiz, de considerar o juiz como um ser humano. Então, tem que considerar que ele tem a ética pessoal, os seus princípios morais, vamos dizer. Às vezes até os os relacionamentos sentimentos ali interpessoais com as partes. Isso. A gente tem que considerar isso. E não só o juiz como um agente social. Perfeito. Podemos ver que o doutor Medina tira onda no conhecimento jurídico. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Bom, esse foi o fim de mais um Explica, mas não complica. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela mesa e muito obrigado pelo patrocínio. Falou!